Dan. Começou, cara. Ô, louco, senhoras e senhores, que isso? Eu fiquei aqui tão empolgado aqui com o nosso Cubo Infinito. É legal demais isso. E o nosso podcast de hoje, Bruno, tá bacana demais. Ó, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Aqui você já sabe, o assunto é direto ao ponto de todos os serviços prestados pela Prefeitura Municipal a você, munícipe sorocabano. Aqui o apresentador Danilo Santos, ao meu lado, meu amigo de bancada, que me despertou aqui, Bruno Rodrigues. Tá entretido aqui com todas as atrações. Danilo, meu amigo querido, mais um desafio agora para saber mais sobre educação. Exatamente. A gente fala sobre tudo, né? A gente fala sobre esporte, saúde, cultura. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a área educacional voltada para, tecnologia, conexão, não é? Exato. Conhecimento da criançada. E pra gente falar sobre o Sabe Tudo Conecta, né? Mas antes disso, Dan, você tá percebendo que tem algo diferente aqui? Tá Então, demais. fala pro pessoal, o que a gente tem de diferente? Não é por nada não, mas nós está ficando chique demais. Ó. Mas não, Ó, você que está assistindo esse episódio aqui, você está vendo aqui o nosso novo cenário inaugurando aí pro Pois novo é, cenário. E semana passada foi caneca personalizada. a gente tá ficando metido. Agora cenário novo. Sabe por quê? Tudo isso para melhorar para você que nos assiste, para você que nos acompanha. Quero aproveitar, né, Bruno, o momento e agradecer demais o carinho da audiência. Tem crescido demais, muitas pessoas interagindo com a gente. Isso é essencial, esse é o nosso objetivo. Levar a informação de uma maneira que você pudesse entender e, lógico, poder compartilhar isso também junto com a gente. E claro, você que nos assiste e ainda não é inscrito no canal, você ajuda demais se você der o like aí e se inscrever no canal, compartilhando também no grupo da família, levando informação. É isso mesmo, Bruno? Perfeito, Dan. Bom, pra gente falar sobre o tema de hoje, nós vamos receber aqui as duas especialistas que vão tirar todas as nossas dúvidas, as suas dúvidas. E aí vocês vão entender por que a gente tá com a mesa cheia de coisas interessantes, inclusive o infinito que o Dan tá aqui. Vou pegar minha colinha aqui pra gente não errar. Então, hoje nós vamos receber a André Scott, ela que é gestora de desenvolvimento educacional, e também a Michele Oliveira, que é coordenadora pedagógica, né? Nós vamos falar sobre o Sabe Tudo Conecta. Meninas, eu sei que é difícil a gente falar da gente, mas bem-vindas, obrigado pela presença de vocês. E conte um pouquinho sobre vocês primeiro, né? Começar com a André, por ordem alfabética. Quanto tempo de prefeitura, o que você faz, e depois passa pra Michele pra gente poder começar de papo, todo bate-papo. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu sou gestora educacional, estou aqui na prefeitura, na SEDU, desde 2021. E eu sou professora da rede desde 2016. Minha formação inicial era de letras, língua portuguesa, e depois eu fiz pedagogia. Eu sou uma apaixonada por tecnologias educacionais, e hoje estou à frente, além do projeto Oficinas de Aprendizagens, com o Sabe Tudo Conecta. Perfeito. Michele, bem-vinda. Primeiramente agradecer, meninos, pelo convite. É uma alegria estar aqui para falar de algo que a gente gosta tanto, né? Minha formação inicial é pedagogia, tá? Minha primeira pós foi serviço social na educação, para ver justamente o aluno como ser integral, né? Me encanta ver o universo ao redor do aluno, não simplesmente, né, a gente sabe com ele. São seres individuais e a gente tem que ver como únicos, né? Depois disso, me encanta também a tecnologia, então algumas especializações em tecnologia, né, IA e por aí mais. Aí, porque a gente precisa também cuidar da adaptação de conteúdo, ter uma pós em AE, e estou cursando MBA em gestão de pessoas. Isso, hein? Bora, que vou parar, juro que eu vou parar. A gente lida com gente o tempo todo, né? E hoje estou na coordenação, né, de 4 unidades do Sabe Tudo Conecta, temos 8, né? Perspectivas, fé em Deus, né, de crescer ainda mais. Nesse momento, cuido de 4 unidades e estamos aí para responder tudo que vocês quiserem. Bacana, já temos, antes interrompendo você rapidamente, temos algo em comum aqui. Eu também tenho pós em gestão de pessoas. E lidar com pessoas né, precisa entender esse universo, né? E é uma coisa que um dia a gente fala, lidar com pessoas é tão difícil. Não, quando você entende o ser humano, fica muito mais fácil e é um ser maravilhoso, né? Quando você entende poder ajudar, auxiliar, enfim. Agora imagino crianças, né, usando tecnologia. Você que está nos assistindo, você vai ver o quanto isso daqui só parece ser bonitinho. Você vai ver o quanto isso daqui é importante na vida das crianças aí da nossa querida cidade. Isso, sem dúvida, e transformador. E para a gente saber mais detalhes, vou começar aqui com a André, então, para explicar como que começou, né? Quando começou o Sabe Tudo Conecta, né? Ele me parece que é uma substituição de algo que a gente já tinha. Então, se você puder contar como foi, né, gestado, né, esse projeto e
como ele influencia na vida das nossas crianças hoje em dia. Então, o Sabe Tudo Conecta ele é uma ressignificação dos antigos prédios do Sabe Tudo, que tinha algumas unidades aqui das nossas escolas municipais. Então, a partir de fevereiro de 2024, começou esse projeto na rede. Então, é o letramento digital para as nossas crianças, dentro da grade curricular das crianças. Então, no período de aula, essas crianças elas têm a oportunidade de desenvolver oficinas de que vai de 50 minutos a 1h30 por turma dentro dessas unidades, que muitas vezes que coincide com o currículo de sala. Então, assim, o professor que ele está desenvolvendo em sala, nas aulas, nas turmas do Sabe Tudo Conecta, a criança ela consegue se aprofundar. A gente trabalha, né, o letramento digital, o pensamento computacional, que o pensamento computacional, ele vai antes dos equipamentos de informática, do computador. Quando a gente pensa assim em pensamento computacional, acho que o que vem à nossa mente são as ferramentas digitais, né? Então é o computador, é o celular. Só que não. A ordenação das ideias, o desenvolvimento de uma ação, isso faz parte do pensamento computacional. Né, Michele? Então, a Michele, qual é a função dela dentro dos Sabe Tudos? Ela acompanha as oficinas na prática. Então, nós, ali da Secretaria, nós pensamos, né, escrevemos o projeto da forma que ele fosse estruturado e possível de ser desenvolvido nas escolas, e a Michelle ela acompanha as equipes diretamente nos prédios, o desenvolvimento dessas ações com os estudantes. Então tem esse acompanhamento, não é somente lá entregue para eles o projeto e se deu certo, Deus não, né? Muito bacana. Qual a principal diferença? Eu não sei qual das duas que pode me responder, não sei se é a Andréia ou a Michele. Quais as principais diferenças hoje entre, vamos dizer, o antigo Sabe Tudo para o atual Conecta? Então, antes, o prédio do Sabe Tudo, ele atendia a comunidade externa da escola. Então, ele era uma grande lan house, era uma oportunidade para que os munícipes que eles iam até esses prédios, eles tinham acesso a jornais, a revistas, acesso à internet, então tinha computadores que ficavam à disposição deles, eles poderiam imprimir currículo. Então, a comunidade fazia uso desse prédio, todos os prédios têm acesso na rua. Daí, quando ele foi reformulado, então ele atende daí os estudantes da escola. Então foi fechada muitas vezes essa parte externa, porque a comunidade que estava em volta, quando começou a reformar, eles entendiam que ia ser novamente da mesma forma, que a comunidade ia poder entrar e acessar. Então, assim, é algo que ficou obsoleto. Ainda bem que com a inclusão digital permitiu que se a gente for olhar as pesquisas mais recentes, existem mais celulares do que habitantes. Uau. Então, o que acontece? Ficou obsoleto a necessidade de uma lan house. Existem outras situações que substituem isso, mas existe a necessidade do quê? Da gente instrumentalizar as nossas crianças para o uso das tecnologias digitais. A BNCC ela já prevê essa necessidade. Então, do quê? Nós não precisamos cortar, nós temos que ressignificar o uso dessas tecnologias. Fazendo o quê? Instrumentalizando as nossas crianças para que elas usem a tecnologia de uma forma crítica, de uma forma autônoma, de uma forma onde que ela seja protagonista do seu conhecimento. Que legal. Na verdade, se você provocar, eu vou provocar você. Ela falou uma coisa aqui, eu imagino que você não, Você já foi usuário da Lan House? Já. Tem muita gente aí que também está nos ouvindo ali, mas o que é Lan House, né? Era onde a gente se reunia espaços, né? Sejam, no caso, ele tinha o Conecta que era público, né? E tinham vários lugares onde a gente ia jogar videogame, acessar o Orkut, acessar o Facebook. Internet era só depois da meia-noite, né? Exatamente, a internet. Né? Que é isso, Hoje em dia eles ficam bravos com a internet 500 megas, ele tá de barato, né? E a gente vai falar até das importâncias desse processo. Exatamente. Sabe uma coisa interessante que você falou, Danilo? Assim, que você acessava, usava a Lan House para jogar videogame. E no Sabe Tudo Conecta, nossas crianças conseguem desenvolver seus próprios jogos. Agora do inveja. Agora do inveja eu vou sair desse podcast. Mas é isso é muito bom, evolução. Isso, uma provocação benéfica que vamos fazer, né? É um ganho pedagógico que essas crianças têm, educacional.
me parece que vocês vão abordar uma questão de integralidade, né? Desde a projeção até, de fato, a execução e depois a reflexão do que rola em sociedade. Como é que funciona isso, Michel? Então, o que acontece? A criança no Sabe Tudo Conecta, ela tem acesso a ferramentas, né, como o André citou. Você tem um aluno que ele chega num espaço onde ele faz uma complementação até do conteúdo que ele já vem em sala. Porque eu tenho máquinas que são diferentes, a gente tem todos os prédios, impressoras 3D, a gente tem CNC, que é cortadora laser, e eles têm os computadores, não são os Chromebooks, eles trabalham ou em dupla, ou em algumas situações, em grupos ou em que forma individual, para ter acesso a não só a internet, mas a diversas ferramentas que complementem essa aprendizagem. E a ideia de processo. Por exemplo, aqui a gente trouxe um exemplo dos sólidos, né, da matemática, que a gente está fazendo em parceria com necessidades dos professores. Então, se isso está sendo trabalhado em sala, eu posso produzir nesse 3D, os alunos eles ficam no prédio vendo essa produção acontecer. A gente sempre faz uma fala exemplificando o que é aquilo. Depois eles vão ver esse material pronto em sala, de excelente qualidade, que vai durar. Né? E daí eles vão fazer uso disso. Né? Mas se a gente está começando, André, até lembrou que antigamente a gente fazia isso de papel, né, André? Vinha no fundo do E livro. foi uma grande evolução quando começou a vir os livros, já com o recorte do papel, para a criança apenas recortar e montar o seu cubo, mas o seu sólido, né, geométrico. Só que ele não era tão resistente, então a criança não podia palpar, não podia medir. E o que acontece quando vai na construção desse? Desde todo o planejamento de quais serão as medidas, depois o uso, onde que se usa, onde eu vejo isso em sociedade. Então, o conhecimento, ele é ampliado. Eu fico imaginando, por exemplo, né, para as crianças, esse aqui é um paralelepípedo. Certo. Você imagina aí você andando na rua, né? Fala, pai, isso aqui a gente fez lá na escola. Isso é um aprendizado, assim, né, sensacional. Porque, como vocês falaram, antes, o fato de estar ali escrito, enfim, a gente via, ok, imaginava e tal, né? Mas agora poder, de fato, exatamente. Igual o semáforo. Isso, acho que alguma grande assim, dificuldade, acho que dentro da educação, né, da pedagogia, é a exemplificação, fica tudo muito subjetivo. Então, assim, você conseguir trazer para a criança, nos prédios também a gente trabalha as maquetes. Então, quando ele vê o paralelepípedo aqui, ele imagina assim, mas onde eu posso utilizar? Então, ainda temos algumas ruas, né, com paralelepípedo. Então, na construção, a gente tira um pouco da subjetividade, do pensamento, da abstração e consegue trazer concreto. Então, isso, a criança, ela consegue ver na prática. Talvez, não sei se vocês tiveram dificuldades em matemática. Não, eu acho que eu nunca tive. Eu sou Genial. 1 mais 1, eu ia que era uma maravilha. Passou dali. Então, isso aqui é te salvada. Aí, olha aí. Foi feita na CNC, né? Corte base, um tabuado justamente para atender uma necessidade das escolas. Ó. Olha que legal. Já vem aqui. Vou aplicar meu conhecimento do Senai aqui. A Michelle fala bastante sobre o CNC, que é uma máquina de comando numérico computadorizado, que ela tem a programação antecipada, né? E aí depois ela é feita com o laser para fazer os desenhos ou as formas, né, necessárias para ganhar vida, né? Como, por exemplo, o rostinho de cultura africana, é isso? Isso, é uma máscara africana. As crianças fizeram pesquisa, era uma feira que ia ter em uma das unidades, eles pesquisaram os elementos, a gente colocou para imprimir e depois usamos na exposição. E era um orgulho para eles, olha, a máscara que eu escolhi. Fala um pouquinho para nós também desse semáforo aqui que tá bonitinho ali, Pasquilha e tal. Ó, o Pasquilha, como é que se faz semáforo inteligente, hein, Pasquilha? Olha lá. Pasquilha é o nosso secretário de mobilidade. A ideia do semáforo, ele também foi impresso, né, na nossa 3D. Aqui ele pisca porque ele tem os LEDs, né, que as crianças também vêm conosco lá. Eles Olha aí que legal. Isso aqui é muito fofo quando a gente faz com eles, porque seria a primeira percepção, né, da energia, né, quando eu transformo alguma coisa. Então, assim, aqui é o mais básico de tudo, é o primeiro que eles veem, e depois eles veem circuitos elétricos. Depois de circuitos elétricos, a gente tem um pouco mais, que são o Arduino. São placas de programação. As séries mais avançadas lidam mais propriamente com a programação. Os menores, eles têm conhecimento do que é. A gente vai ver no Tinkercad, né? A gente tem as ferramentas para trabalhar, né? Daí o que acontece? A placa de Arduino, ela tem programação para a sequência do semáforo. Então, quanto tempo vai ficar acesa? A gente tem uma versão menor disso,
né, em uma das unidades, né, com um cruzamento dentro de uma maquete de uma cidade sustentável. Eram combinações para conhecer. Vocês não Opa, com certeza. Eu não sei você, mas não dá um orgulho saber que a nossa rede assim não tem Exatamente. É isso. acesso a tudo isso? Elas falando aqui, falando do Chromebook, falando tudo isso aqui que é feito, a gente vê de fato, né, um orgulho realmente para nossa cidade, a educação de qualidade que tem sido oferecido, claro, com profissionais, né, como vocês que se dedicam, né, se atualizam para poder trazer para as nossas crianças. Vou pegar um pouquinho de dinossauro. A gente consegue tirar do abstrato para o concreto. Então, quando a criança ela vai pensar, vai estudar, fazer uma sequência sobre uma personagem, digamos, vamos falar sobre o dinossauro, qual a função que vai ser do dinossauro? Então, antes, a criança ela podia pensar nesse personagem, escrever as características, como que seria, digamos que para escrever uma história, um conto, só que ficava muito no que ela imaginou. Ela podia explicar para os amiguinhos e mostrar um desenho. Só que agora os amiguinhos conseguem palpar eles também, para sair abstrato com concreto. Isso além de estimular o conhecimento, instiga no protagonismo, porque eles querem contar sobre essa personagem, eles querem participar, eles querem que todos em volta conheçam as suas produções. Então, dentro do Sabe Tudo Conecta, aqui, por exemplo, a Michelle falou, os menores, eles aprendem os passos e os maiores, então a gente respeita a evolução da criança, né, o processo cognitivo deles, e existe uma sequência de atividades das oficinas na prática. Então, assim, é a partir do primeiro ano até o 9º ano, que nós temos em uma escola, né, dos anos finais. Então, as sequências, elas são pensadas para que estimule e instigue nossos estudantes a sempre estarem buscando e entendendo esse conhecimento, dentro da evolução mesmo da tecnologia. E dentro disso que você está falando, você chegou a citar há pouco tempo atrás a respeito da instrumentalização, né, do celular. O que é isso, né? Porque a maioria dos nossos podcasts, né, Bruno, são dois assuntos que são meio que quase inevitáveis, um acaba esbarrando no outro. Um foi a questão do Covid, né, o antes e o pós, o que mudou em algumas coisas, e o outro que é sempre a tecnologia, as crianças. Hoje em dia nós recebemos, acho que foi o aleitamento materno, né, que eu não lembro exatamente o nome da doutora, mas que era fono, e ela falou que o celular tem sido a nova chupeta das crianças, né, nos dias atuais. E de fato, o que o Conecta, enfim, o que isso tem trazido de benefício para as crianças, porque não adianta chegar, não, filho, você não vai mais usar o celular. Não, ele tem que saber usar isso da melhor maneira possível. Doutora Cláudia, exatamente, ela falou sobre isso. E aí eu imagino que o Conecta, de repente, acaba até trazendo um pouco disso para as crianças, né? A forma correta de se utilizar, né? Sim, lógico, né, que enquanto como educadores e pais, a gente tem uma preocupação com relação ao uso das telas. Mas as telas chegaram, a tecnologia chegou para inovar e para melhorar a nossa vida. Então, estamos em eterna evolução. A instrumentalização dos celulares que eu falei é que antigamente, por exemplo, os pais ficavam preocupados com as crianças que assistiam TV. Então, eu chegava da escola, ficava por 4, 5 horas na frente da TV. E os pais ficam o tempo todo na frente da TV. E hoje em dia é na frente do celular. Então, assim, só que na frente da TV, a criança ela tinha uma postura passiva, que ela apenas recebia a informação. E com o uso do celular, dentro do Sabe Tudo Conecta, as crianças elas aprendem, elas têm acesso a tablets, aos Chromebooks, tem toda a cultura digital que está sendo oferecida, e isso vai refletir na casa também. Então, quando elas fazem uso do celular, o instrumentalizar o celular qual é o objetivo que eu estou utilizando. Então, ensinar mesmo as crianças a que tudo tem um objetivo e tem uma necessidade final. Então, desde a questão de quanto tempo eu estou usando, questionar essa informação que ele está absorvendo, o cuidado com o cyberbullying, então a ética dentro da rede. Então, assim, as crianças elas têm aulas, né, Michelle, as oficinas de que vamos trabalhar uma notícia, né, de algum site. Certo. Essa notícia, ela é confiável? Outros sites estão dando essa notícia? Qual é o embasamento em relação a isso? Então, a inteligência artificial também faz parte, está caminhando junto. Então, nós estamos, assim, instrumentalizando, ensinando as nossas crianças a não serem usuários passivos, e sim ativos. Eles estarem críticos e eles estarem utilizando com um objetivo. Uma coisa que nós comentamos aqui, né, Bruno, nos bastidores, foi o fato, por exemplo, que você citou aqui do dinossauro, que, né, veio lá o projeto, enfim, a gente vai fazer e as crianças veem isso acontecendo, né?
Então, quanto tempo mais ou menos aproximadamente leva para finalizar esse dinossauro desse? Dependendo, né, a gente leva às vezes 5 horas, 6 horas. Quanto maior a qualidade da peça, vai vir mais. Às vezes a gente precisa pausar, né, porque né, às vezes leva muito tempo fazer, você pausa e retoma no dia seguinte. Mas até complementando, né, uma coisa que a Andrea falou ali, a gente inclusive orienta as crianças em relação ao uso de telas, né? O uso excessivo de televisão. Como me proteger na internet? Uma pergunta muito importante que nós fizemos logo nas inaugurações, né, Andrea? Para as primeiras aulas, a gente fazia assim: quem aqui tem redes sociais? Não era para ninguém ter. Não é Porque você tá mental, não era para ninguém ter. Todas as mãozinhas, com 90% das mãos do console. Então a gente falava assim, então. Aí já começava a orientação, que geralmente não era para vocês terem. Né? Mas já que tem. Aí começa toda uma gama de orientações. Pai e mãe sabe, né? Vocês estão acompanhando. Porque é o que a André falou, não adianta ele ter acesso a um celular. Ou a gente ouviu bastante isso também. Ah, mas eles já usam muito o celular. Que interessante, né, tem nesse prédio com tecnologia. Eu preciso dar o uso correto. O uso correto, Então a gente tirou da telinha do celular para mostrar que eu posso ter uma variedade grande de uso de tecnologia de um modo geral. Eles têm muitas sequências que não lidam exatamente com tecnologia no Chrome, e sim na NASA. Então, quando eu faço uma criação com papéis, né, papel Paraná, recortes, eles estão lidando agora com protótipos em alguns prédios. Eles estão criando protótipos, usando a imaginação deles e tornando palpável protótipos de coisas que eles gostariam que existissem. Então, só veem, hoje eles estão fazendo pontes, tem um prédio que hoje eles estão fazendo pontes. Então, a gente conversa primeiro sobre a importância das pontes, o que as pontes fazem, mostra pontes criando, e daí eles estão criando suas próprias pontes, com papel Paraná, palitinhos de picolé. Então, muitas ações são na massa com papel mesmo, com itens de papelaria. Porque eu preciso investigar também essa criatividade, não só ali no Chrome, no celular, nas telas, mas de um modo geral. E por que eu perguntei a respeito do tempo, né? Tá aqui, conectando aí com o celular, porque hoje em dia a criança tem essa questão do celular, aperta um botão aqui, já não vê imediatismo, traz ansiedade e tudo mais. O fato deles participarem, né, da produção, e que leva de 5 horas, começa a dar mais valor, começa a entender o tempo, que nem tudo é assim tão, processo das coisas. tão aparentemente rápido quanto é no virtual, né? Isso é muito bom. A própria ponte, né? Porque eu acho que vou fazer rapidinho e ela não fica em pé. Como eu projetei no papel, né, desenhei na folhinha de sulfite, aí minha ponte está linda. Aí eu vou voltar. Começa a recortar, a ponte não fica em pé. Então, você precisa de quem para essa ponte ficar em pé? Isso é sobre fases, Isso é matemática, prática. Sai do abstrato, que muitos são os engenheiros que vão colocar, eu gosto muito de matemática, vou estudar engenharia, eles vão colocar na prática, então as nossas crianças estão tendo essa oportunidade. E é o pensamento computacional em ação, que é planejar, sequenciar as atividades para se desenvolver um produto final. Uma das formas de a gente construir pontos é se inscrevendo no canal, né? Exatamente, é uma ponte que conecta a gente aí, é você se inscrever. Você dá uma joinha, ajuda, mas é muito pequenininha, tem que ser uma ponte realmente que leva ao outro lado, então se inscreve no nosso canal, compartilha aí para que muito mais pessoas, poxa, eu tô gostando demais de uma pandemia de hoje aqui, tô com vontade de ir lá qualquer dia. Vamos fazer a nossa chamada lá. Nossa chamada, vamos sair de lá com um trem desses aqui. Já adotei o O Bruno pegou um mito aqui, que me distraiu no começo, ele está indo o Bruno aqui. O uso da tecnologia também está aliado assim, com a ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nos prédios é trabalhado isso. Tipo, lixo eletrônico, onde eu posso descartar? Você está vendo muito material, mas e depois? Esse material ele é reciclável, não é? Porque nós temos que pensar, tem que ter o pé no presente, mas temos que pensar no futuro. Exatamente. Então a gente trabalha muito isso também com as crianças. Os prédios eles estão fazendo, né, requerimento de lixo eletrônico, de lista de medicamento para depois ter o destino correto. As crianças elas estão conseguindo vivenciar esse conhecimento, né, da sociedade, estão conseguindo entender como que funciona as coisas. Antes a gente tinha esse conhecimento que é nos livros. Então, hoje, além, né, do auxílio das tecnologias, do acervo tecnológico que tem nas nossas escolas, não estou falando só das que tem Sabe Tudo Conecta. Então, todas as escolas elas têm acesso à internet, tem as louças digitais, tem os Chromebooks para os estudantes e os tablets. Então, os professores eles conseguem assim aproximar
ações que só tinha no livro, na folha das nossas crianças. Então a tecnologia ela está aproximando e está ampliando o conhecimento. Exatamente, muito bom, muito bom. Dando sequência aqui, nós falamos, né? Você falou a respeito, por exemplo, de objetivo, final e fim das coisas. Qual que é o principal objetivo do Conecta hoje para as crianças? É informar as crianças, é atualizá-la, é preparar para o futuro? Qual que é o objetivo aí principal desse projeto? Atender, né, primeiramente a quinta competência da NCC, né, que é o direito de aprendizagem das crianças. A gente tem uma dificuldade, né, disso de um modo geral, e é uma alegria mesmo de poder proporcionar isso. Né? Precisa de pessoal, né, com tempo, disponibilidade para fazer e capacitado. Né? A gente já tem, as professoras, né, já tem bastante coisa para fazer, e o projeto habilita para suprir essa necessidade. Então a ideia realmente é incluir essas crianças. Eu preciso acabar com o analfabetismo digital. Sim. Né? Existe uma diferença muito grande, né, entre você hoje estar conectado realmente nesse mundo e você estar além, e na margem dele. É possível. Essas crianças elas vão crescer acompanhando o ritmo. Né? A gente não pode privar a criança de ter esse aprendizado. Exatamente. Qual é o grande objetivo da escola? É formar cidadãos que sejam atuantes na comunidade. Então, nós temos que estar muito próximo do que acontece na sociedade. Então, para além do atendimento, né, da quinta competência do BNCC, é que as nossas crianças, elas têm esse direito à aprendizagem suprida. Então, o letramento digital, ele traz assim, eu não posso ser somente um consumidor da internet, que eu também tenho que ser um crítico e criador. Então, antigamente, as professoras, a gente trabalhava com gêneros textuais, porque a minha formação é linda. A gente trabalhava nas fábulas, as crônicas, os contos de terror. Agora, hoje, eles também têm que trabalhar o quê? Os memes, as linguagens, as TICs, linguagens da internet. Aqui na Secretaria de Comunicação já ouviu falar que pega. Aqui é uma faca. Porque antigamente como foi as suas férias? Escreva ali uma redação de 30 linhas. Hoje a professora ela pode mudar. E como foi as suas férias por um meme? Então a criança vai utilizar de recursos audiovisuais, vai escrever uma frase. Ai, mas isso está diminuindo, estamos compactando a aprendizagem de forma alguma, estamos ampliando a aprendizagem, porque cada ser humano tem uma forma de aprender, de se comunicar, de se expressar. E a gente está dando oportunidade para que isso aconteça. Que bacana. Isso é muito, Eu acho que para mim faz parte de, assim como falam que a língua é viva, né? Eu acho que a forma educacional também de aprendizagem, ela é vivíssima e a gente vê essa transformação de maneira contemporânea e real, na prática, é fundamental, porque tem muito da questão social. Saber que as nossas crianças, né, numa unidade pública, né, na rede municipal, né, que tem todas essas oportunidades, essa inclusão tecnológica, com esses recursos, a gente fica de fato muito orgulhoso, porque não distancia tanto a realidade. Claro, não vamos ser utópicos aqui. A gente sabe que a unidade privada eles têm quantidade menor, inclusive, de estudantes lá, mas saber que a gente não fica aquém e deem essas oportunidades para as crianças que estão, né, nas áreas mais afastadas, periféricas, que não estão na questão central, isso traz uma sensação de alívio, orgulho e de saber que, né, quando a gente acaba falando de serviço público, a gente fala de tributos, saber que os nossos impostos estão sendo aplicados de maneiras muito produtivas, né, meninas? Exatamente. Igualzinho a criança hoje que joga um videogame e ela tendo a oportunidade de criar o seu jogo. Então ela vai pensar nos personagens, ela vai pensar nos desafios, isso é gamificação. Então ela vai ter o seu objetivo final, vai construir, imagine quanto de conhecimento, quanto ela vai aprender no desenvolvimento desse jogo para depois ele estar ali com o seu amiguinho e jogar. Essa importância da gamificação chegou para a comunidade que é benéfica? Porque às vezes tem uma certa pensamento de que os videogames, os games, eles são só para distração, são entretenimento. Não, então chegou que isso traz um ganho educacional para a comunidade. Os pais inicialmente até ficavam meio assim, né? Receosos. Aí a gente já fechamos o primeiro ano, então no final do ano a gente viu
quando esses pais chegavam, percebiam, igual vocês viram, que as pessoas, que legal, começaram a ver a realidade disso. Então, quando um aluno ele vai fazer um game, não é tão fácil, né? Sim. Isso não tem pra você ter uma ideia, são 8 aulas somente para chegar a isso. São 4 aulas de Scratch aprendendo a programação, que é a programação do blocos. Né? Porque a gente começa com os pequenininhos ensinando realmente o bloquinho lá, para eu entender o que é uma sequência. A gente começa pensando bem sério, mas a gente já está lidando com esse processo de programação. Quando eles chegam no Scratch, que são blocos coloridos também, eu já entro literalmente em programação, já começa a ficar um pouco mais complexo. 4 aulas para compreender isso, para nas próximas 4 eu conseguir montar um game. Sendo que em algumas escolas a gente conseguiu feitar parcerias com os professores. Um professor de ciências fez assim, não, eu quero os meus games todos baseados no que eu estou dando em sala. Então os alunos tiveram que suar. Porque, por exemplo, o personagem, se o meu personagem principal é uma célula, o alimento da célula tinha que ser o que eles tinham que pesquisar lá, o que é alimento. Daí o vilão que poderia matar essa célula, o que mata a célula, por exemplo, né? Tinha neurônio, tinha várias coisas. Então eles tiveram que pesquisar na internet. O professor dessa unidade, como é de Fundamental 2, teve que ampliar as ferramentas, então assim, deu liberdade para eles de baixar essas imagens, trabalhar essas imagens para colocar dentro do jogo, eles tinham que baixar a trilha sonora do jogo. Então, isso. É o processo. Certamente o aprendizado está muito mais marcante, né? Sem dúvida. Todo mundo aprendeu qual era o Raciocínio lógico, crítico, né? A diferença. Contextualizar. E eu entendo esses pais, porque o contato que esses pais tiveram, assim como eu também, era o contato do cara aqui com o controle na mão, jogando apenas, né? Então o pai já é passivo. O pai já logo pensa, não, vai ser isso, meu filho vai ficar, né, ali jogando, ninguém. Não, é criar. Olha quanta coisa, você que está nos assistindo aí, quanta coisa que no Conecta, né? As crianças da nossa cidade têm aprendido, é muito bom. Como o Bruno disse, eu reforço a questão do orgulho aí da nossa cidade. A gamificação é suprir os obstáculos e as dificuldades. Não necessariamente a gente precisa estar alinhado, né, com as tecnologias. Então eles conseguem também desenvolver os joguinhos com desafio, jogos de tabuleiro, jogos da memória. Os ladinhos tela. Então, isso também, a gamificação faz parte disso. Tem esse caminho, assim, digamos que mais analógico. E também existe a visão ampliada desses estudantes para a personificação do estudo. Tipo assim, se uma criança ela precisa de uma adaptação, né? No lápis, a Michelle até comentou, né, do Fidget Toys, né, do Infinito. Então, existe assim a confecção de acessórios, né, do lápis para aquela criança que não consegue, que não tem a pegada correta. Então, os amigos, eles desenvolvem o material para que na sala de aula as outras crianças de outras salas do alheiros possam fazer uso. Muito bom, ensinando aí. Colaborativo. É interessante você citar, porque até, né, como que começou, né? E tal, eu não tomou posse, é meu isso aí, Tô meio, filho. Ele é funcionário, né? A gente tem vários vídeos de toys, porque a gente tem os alunos, né? Tem a questão do TEA, né? O TDAH, né? Para ter conclusão ideal, como a Andrea falou, às vezes tem alunos que têm um pouco mais de ansiedade, que tem uma impaciência nessa aula, então a gente usa muito desse recurso para ajudar a acalmar, né? Às vezes existem inversões que nós fazemos por conta do hiperfoco de algum aluno, porque o hiperfoco muitas, né, em algumas questões ele auxilia na aprendizagem. Então já houveram professores que pediram, olha, vamos produzir tal produto, tal item, por conta do hiperfoco de tal aula do Berisha Vinéria trabalhar. Então isso faz parte também dessa inclusão, né, dos alunos já a gente usa, né, de equipamentos de repulsos, a gente adapta as aulas também para que esses alunos possam ser atendidos pelo Conecta. Muito legal. Bom, estamos quase chegando já aqui ao finalmente da nossa programação, mas vendo tudo isso aqui que está acontecendo, dá um pouquinho de inveja, na vontade de ir lá, né? Tá disse, estudante agora. Mas o nosso videogame, a fotografia é bom, tá? Eu gostaria de saber aqui quem pode usufruir disso, como a criança, enfim, que igual você falou dos anos, enfim, mas quem é que pode de fato usufruir desse benefício aqui que é o Conecta atual, né? Sabe tudo Conecta? Então, ele está presente hoje em 8 escolas, atendendo um pouco menos de 6 mil estudantes, do 1º ao 9º ano, dentro dessas unidades. Legal. Bastante gente tendo oportunidade. Exatamente, tem bastante gente tendo oportunidade. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer,
antes de passar pro Bruno aqui, quais são as expectativas de vocês aí pra frente, enfim. Tá, até já quero aproveitar que eu deixei anotado aqui. Por expectativas, parece que tem um spoilerzinho aqui, não é? Parece que tem algo novo que vai chegar aí no Conecta. Isso, puder, traz do tempo pra frente aqui pra gente poder... Isso é uma segurícia, né, que vai vir mais pra frente, o que é de automação, né, a gente tem aqui uma placa de Arduino, ele vai lidar com bateria, ele vai lidar com uma programação, e os alunos do Fundamental 3 vão ter que ralar pra produzir isso aqui. Isso aqui já entra aqui, robótica, isso aqui ou não? Isso, já ele vai robótica, automação, e vamos suar pra fazer. Então são vários conhecimentos aqui. A criança ela vai montar o seu próprio carrinho. Então a gente saiu assim da caixinha de que pai, eu quero carrinho de controle remoto. Pai, eu quero rodinhas, eu quero placas, eu quero montar o meu próprio Eu já tô carrinho. imaginando essas crianças quando o pai chegar de aniversário, então aqui o presente de um carrinho, né? Quando eles montaram tudo. E como a gente não tá só contente, estou muito feliz as crianças que estarem entendendo isso. Deixa eu te comentar, né, que a gente está trabalhando uma UBS 12, então tem 2 prédios que estão desenvolvendo 2 curtas-metragens, então onde estamos previstos mais no finalzinho do ano fazer um festival de curta-metragem, vou convidá-las. Opa, você cansa. Então as crianças com a técnica de stop motion tiveram umas oficinas, né, que gratuitamente do Cinema para Todos, então eles já estão na fase final, né? Fizeram o roteiro, então fizeram o videozinho em relação à reciclagem. Que legal. Então as crianças colocaram vozes, né, Michele? Eles estão super animados para apresentar. Ficou realmente uma graça. Imagino a alegria e a ansiedade de poder participar. Convida a gente que nós iremos lá, né, Bruno? Opa, sem dúvida. Com certeza. Bom, você que chegou até aqui com a gente, olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se inscreve aí no nosso canal, tá certo? Estamos chegando aos finalmente do nosso programa. Imagino que do outro lado você deve ter falado, mas aí você pode assistir várias vezes o programa, na verdade, e compartilhar aí. É isso, Bruno, com você. Sem dúvida, Dan. Bom, queria agradecer vocês, meninas, principalmente, né, por essa questão lúdica, né, que foi trazida aqui, que ajuda a gente a ilustrar, a entender um pouquinho do que é o dia a dia, do que os nossos estudantes, né, as nossas crianças estão vivenciando. E vou deixar para vocês aquela consideração final. Se faltou algo que a gente não abordou, que vocês queiram aproveitar, a oportunidade é agora. Parabenizar pelo trabalho de vocês e agradecer pela presença. Quero agradecer, né, aos diretores e equipe de suporte pedagógico das escolas onde estão os Sabitudos Conectas, por eles terem acolhido também essa ideia, e os professores, né, que fazem uso do prédio, aos pais que também acreditaram, e é só agradecer a todos que fazem parte, porque o que você falou, Bruno, em relação às escolas particulares, eu tenho a minha filha, né, de 11 anos, eu vejo que as nossas crianças aqui de Sorocaba, eu sou de outro município, eles têm tanto acesso quanto a disponibilização de materiais. Nós temos os melhores professores do Brasil, então os professores que estão em sala, não somente os que fazem parte do Sabe Tudo, eles realmente dão a melhor educação para as nossas crianças. Então a gente não precisa nem ter dúvidas em relação a isso, não. O dinheiro está sendo muito bem empregado, porque eles estão com tecnologia de ponta e um conhecimento assim inovador. Nossa escola, eu tenho muito orgulho de ser professora aqui na rede. Era o meu sonho e tenho orgulho das minhas colegas e colegas lá da sala de aula. Que bom, isso aí. Eu gostaria de agradecer também, meninos, né, pelo convite, a oportunidade. Agradecer, como a Andrea falou, é um trabalho que me deixa muito orgulhosa. Eu gosto muito de participar disso, ver as crianças evoluindo a cada dia. Agradecer, ela já agradeceu as famílias, né, os professores, as escolas que nos atendem muito bem. É uma parceria muito boa com os gestores, né? E eu queria agradecer as minhas equipes, porque se dedicam muito, né? São professores muito dedicados, então estão ali todo dia dando o melhor de si pelas crianças, porque acreditam também da mesma forma. É isso aí. Queremos então agradecer demais a vocês, Andréia, Michele, Bruno, meu parceiro aqui de bancada, que tomou conta aqui do meu cubo. Sequestrou meu cubo infinito. Agradecer demais o carinho da sua audiência, você que chegou até aqui, ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o like e compartilha, porque tá muito bom, isso aqui é essencial, né, para que todos fiquem sabendo da educação e vindo dos serviços prestados pela nossa Prefeitura Municipal. Então, permitindo Deus, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima!